Você já reparou que as pastoras casadas são mais valorizadas do que as pastoras solteiras? Talvez você pense, Sara, mas é porque elas têm família, elas têm um marido, então elas têm uma família, por isso elas são mais valorizadas, porque elas então estão vivendo a experiência de ter uma família e por isso elas estão sendo mais valorizadas como pastoras para cuidar de outras famílias. Mas preste atenção, existem pastoras solteiras, que é o meu caso e de muitas outras mulheres, que também têm família, que cuidam da sua família, que já tiveram experiência conjugal antes de se converter e têm a mesma bagagem ou até mais do que muitas pastoras solteiras. E mesmo assim, continuam sendo menos valorizadas do que as pastoras casadas. Por quê? Qual é a diferença, quero que você pense comigo, entre eu, por exemplo, e uma pastora casada? Ah, pastora Sara, a diferença é que ela tem uma família, eu também tenho uma família. Ah, pastora Sara, a diferença é que elas são mulheres de Deus que estão se consagrando. Eu também estou me consagrando. Eu quero que você pare e pense. Não deveria ser diferente isso, porque uma pastora casada é mais valorizada que uma pastora solteira. Não deveria ser, no mínimo, de igual para igual? E por que deveria ser de igual para igual? Porque o nível de renúncia de uma mulher solteira, por exemplo, que tenha o meu histórico e que esteja vivendo em santidade, né? Uma mulher que, como eu, por exemplo, abandonou o pecado, abandonou uma vida completamente perdida. Eu, por exemplo, ex-ninfo, ex-tudo de doida, ex, né, perdida do mundo, já tive, né, vida a dois e hoje estou em santidade há mais de 24 anos sem beijar na boca, sem ter relação sexual. O nível de renúncia de uma mulher solteira como eu, que vive em santidade, que tem um histórico como eu, tá? É muito maior, por exemplo, do que de uma mulher casada e feliz. Uma mulher que é casada, que é feliz no seu casamento, que casou cedo, que não teve que viver o tanto de coisa errada que eu, infelizmente, vivi, coisas das quais eu não me orgulho, e muitas mulheres também com o mesmo histórico que eu, a gente não se orgulha. Uma mulher que casou cedo, né, e teve a oportunidade de não passar por esse tipo de podridão, ela tem muito menos renúncia para fazer do que eu. Muito menos renúncia para fazer do que uma mulher que tem o mesmo histórico do que eu e que esteja em santidade. Então vamos parar para pensar. A princípio, né, partindo do princípio de que uma mulher casada e feliz é muito mais suprida nas necessidades dela de mulher, tá? Então, essa mulher solteira, comparado com a mulher casada, tá? Ela é a mulher solteira que conseguiu ser feliz, que conseguiu ser suprida por Deus, em Deus, como eu, por exemplo. Nós, mulheres solteiras, pastoras, líderes, missionárias, que conseguimos, sem um marido, sem termos acesso a uma vida sexual, e conseguimos ser plenas e felizes, nós conseguimos uma grande proeza em Deus. Você concorda? Ou seja, por que nós deveríamos ser menos valorizadas? Qual é a diferença, mais uma vez eu te pergunto, entre eu, ou qualquer mulher com o meu histórico, a minha história ou similar, qual é a diferença entre eu e uma pastora casada? Pensa comigo. Se eu e ela tivermos o mesmo tempo de convertidas, se eu e ela tivermos o mesmo nível de comunhão com Deus hoje, se eu e ela tivermos o mesmo nível de consagração, de santificação ao Senhor, então qual seria a diferença entre nós a nível de valor como ministras do Evangelho do Senhor Jesus? Bom, se de fato nós formos duas mulheres igualmente consagradas ao Senhor, com o mesmo tempo de conversão ao Senhor e com o mesmo nível de renúncias ao Senhor, então por que a pastora missionária, né, ministra casada, teria mais valor do que eu, que sou uma pastora missionária solteira? A única diferença entre eu
e uma pastora casada é essa daqui. A permissão que ela tem para fazer sexo licitamente diante de Deus com o homem que Deus deu a ela como marido. É a única coisa que ela tem que faz ela diferente de mim. Sexo. Qual é a diferença entre eu e uma pastora casada? Sexo. E aí o que acontece? É a única coisa entre eu e ela que nos difere e que, olha como as pessoas têm uma idolatria por sexo. Muitas vezes a pastora casada é muito mais valorizada que a pastora solteira. Simplesmente porque ela pode fazer sexo. O que é isso? Idolatria sexual. A nossa cultura idolatra o sexo. A nossa cultura idolatra a sexualidade. Pois é, mas eu venci essa parte. Eu venci isso. E eu vou falar muito sobre isso lá na Conferência Realeza, no dia 6 de janeiro, primeiro sábado do ano 2024. E você tem que ir, porque eu vou te mostrar por que existe tanta idolatria em relação a essa questão sexual. Como isso é sério, gente. Sabe? Tudo que uma mulher casada passa, eu passo. Só não faço sexo. Tudo que ela enfrenta, eu também enfrento. Igualzinho. A diferença é que no final do dia ela tem um marido para envolver ela nos braços dele, beijar ela na boca, namorar com ela, suprir ela nas necessidades de mulher dela. E eu não tenho. Mas, apesar de eu não ter, eu me mantenho firme em santidade, por amor ao Senhor Jesus, buscando suprir todas as minhas necessidades em Cristo, sem pecar, sem violar os princípios do Senhor. E aí? Eu não deveria ser valorizada no mínimo igual a uma pastora casada? Muitas mulheres casadas, quando eram solteiras, não viveram o nível de renúncia que eu vivo. Não passaram sequer 5 anos em consagração. E, no entanto, porque casaram, agora são mais valorizadas. Sim, essa é uma das realidades mais tristes que os solteiros cristãos no Brasil enfrentam. Uma idolatria que as pessoas têm ao casamento e ao sexo. Ah, você faz sexo, você tem valor. Você não faz, você não tem valor. O que é isso? O apóstolo Paulo não era casado e foi dele que saíram os maiores ensinamentos sobre casamento. O próprio Senhor Jesus Cristo não era casado e falou tanto sobre casamento. Que idolatria é essa? Não seria um desafio ainda maior nos dias de hoje uma pessoa viver em santidade sexual? Porque na época do Senhor Jesus, o apelo sexual, a libertinagem não era como hoje. Hoje está terrível. As mulheres andam nuas, os homens idem. Onde hoje as ofertas do pecado são cada vez maiores. Não seria isso um desafio ainda maior? Então quem consegue, como eu, viver em santidade, se manter firme, não deveria ser mais valorizado, mais valorizada e não menos valorizado? Que absurdo é esse? Sabe? Que coisa errada é a gente, por ser solteira, uma mulher solteira, em santidade, em consagração, que paga um preço altíssimo de renúncia, não ser tão valorizado porque não tem um macho para dormir, porque não tem um bigolinho, entendeu? Isso, no fundo, por trás tem o quê? Uma conspiração que faz o quê? Reduz o valor da mulher em relação ao homem. Ah, se a mulher não tem valor, é porque ela não tem um homem. Se ela não tem um homem, ela não tem tanto valor. Que é isso, gente? Vocês não desconfiam, não? De que tem uma orquestração por trás disso? Não caia nesse tipo de manipulação. Não caia. A primeira mulher a pregar o evangelho foi a mulher samaritana, que tinha tido, 5 maridos. E que foi a primeira pessoa a pregar o evangelho, valorizada pelo Senhor Jesus Cristo.
Ainda que hoje a gente vê muitas lideranças que não valorizam mulheres santas, que realmente abrem mão do pecado, que realmente têm frutos dignos de arrependimento, que revelam arrependimento. Mas aí eu termino com essa pergunta. Qual é a diferença entre eu e uma pastora casada? Por que que você não deveria ouvir uma mulher que venceu a imoralidade, venceu o pecado sexual, venceu a masturbação, venceu a pornografia, venceu o sexo ilícito, venceu tanta podridão e vive plena há mais de 24 anos sem beijar na boca, sem fazer sexo e feliz como eu sou? Por que você não deveria ouvir uma mulher dessa? Você sim deveria ouvir, porque eu tenho muita coisa para te ensinar. Você pode ter certeza que eu tenho, talvez, a resposta para todas as suas dores, as dores que você tem passado, as dores que você tem sofrido. Provavelmente eu tenho as respostas para todo o sofrimento que você tem passado, para toda a angústia que você tem passado. Por quê? Porque eu saí da angústia que você está vivendo aí agora. Você, homem, que não sabe como se livrar da pornografia, da masturbação, do pecado sexual, da compulsão. Olha aqui, ó, alguém que venceu. Ó, eu venci isso. Se eu venci, você também consegue vencer. Então se organiza, porque ainda tem ingresso para os homens. Os ingressos das mulheres já estão esgotados, mas ainda tem ingresso para os homens para a Conferência Realeza, meu evento presencial, no primeiro sábado do ano de 2024. Então vá somente para maiores de 18 anos, porque vai ser proibidão, pesadão, muita libertação e muitos assuntos abertos e rasgados lá, para você ser ministrado, curado, liberto e mais. Depois de tudo isso, vamos ter um momento de comunhão, baile, muitas risadas e você precisa ir, tá bom? Coloca aí no Google Conferência Realeza Celestial Sara Shiva, você vai achar o link, ou vai lá nas minhas redes sociais e clica no link que está lá na bio, ou lá no Stories, ou no comentário embaixo na legenda, e você vai chegar lá no site e faça a sua inscrição. E vá, porque vai ser um divisor de águas na tua vida e um marco. Sua vida vai ser antes e depois dessa conferência. Vá lá escutar uma mulher que era perdida, estava afundada na lama do pecado e foi completamente liberta e transformada e hoje vive uma plenitude em Deus que, presta atenção, eu não tenho que fazer forçar para viver. Hoje, aquilo que me dominava me causa nojo. Hoje eu sou verdadeiramente livre para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer aprender com alguém que venceu, vá na conferência. Que Deus te abençoe e até lá.